Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios sobre variedades linguísticas, um dos conteúdos mais cobrados na prova de linguagens que não seja de literatura. Vale muito a pena aprender esse conteúdo, tem uma aula sobre isso no canal. Se você não assistiu a aula, assista a aula primeiro, para depois a gente fazer a correção das atividades aqui junto. Acompanhe comigo. A primeira questão que a gente tem é um texto que ele é dividido em dois períodos. A gente tem antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação. Logo na frente, o texto é adaptado. Veja, acontecia o indivíduo apanhar um resfriado. Então a gente tem uma linguagem aqui que é mais antiga, mais arcaica, já caiu, termos que já caíram em desuso, ou seja, é um uso mais histórico da língua. A língua varia com o passar do tempo, a gente comentou sobre isso na última aula sobre variedades linguísticas. Então aqui a gente tem uma adaptação desse texto para algo mais moderno. Então a gente pode reparar que há uma alteração entre as palavras. Veja, a gente tem constipação, resfriado. Perrengue, a gente tem ficando mal. Chamar o doutor, aqui fica chamar o doutor, e depois ir à farmácia, aqui está ir à botica, por exemplo. Então aqui farmácia. O que alterou? Aqui a doença nefasta era a tísica, agora tuberculose. O que alterou? Alterou-se as palavras. Se alterou as palavras, a gente pode agora fazer, já identificamos qual é a diferença entre esses textos, a gente pode fazer a questão já e responder muito fácil. Comparando esses dois textos, verifica-se na segunda versão que houve mudanças relativas ao quê? A construção sintática? Não pode ser. O que seria uma mudança em relação à construção sintática? Seria se o sujeito virou objeto, qualquer coisa desse tipo, tá? Se o objeto é direto, virou indireto, alguma coisa assim. Isso não acontece. Mudança na pontuação? Também não. Mudança na regência dos verbos? Também não. Mudança na fonética? Aí ficaria a dúvida para o aluno, na fonética e no vocabulário. Como a gente já disse que a mudança nas palavras, você marcaria diretamente no vocabulário. Aqui seria apenas na pronúncia. Os termos seriam praticamente os mesmos, mas haveria uma variação na forma como pronunciava, mas o termo em si teria que ser o mesmo para ser uma mudança fonética. Então, letra E, muito simplesinho, a mudança de vocabulário, a mudança das palavrinhas aí. Próxima questão. Em Portugal, você poderia dar alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, para ver os fatos. Peça para ver os fatos. Então a gente tem de novo aqui a mudança de ternos para fato. Paletó, na correspondência, seria casaco. Meias, na correspondência portuguesa, seria peúgas, suéter, camisola. Mas não se assuste porque calcinhas femininas são cuecas. Então, está comparando o português brasileiro com o português de Portugal. E o que mudou de novo? Mudou o vocabulário. A gente não mudou a derivação, a gente não mudou a pronúncia. Ah, Flávio, mas a palavra inteira mudou, a pronúncia mudou. Se a gente for pensar a grosso modo, seria isso, mas é a mesma coisa de fonética na questão anterior. Veja, as duas têm a mesma base de construção. São duas questões praticamente idênticas. Temos aqui sintaxe de novo, que seria lá objeto, direto ou indireto. Aqui, em pronúncia, seria se os termos fossem o mesmo, mas a pronúncia variasse um pouquinho, tá? Então a gente tem a mudança no vocabulário. Não pode ser de gênero, senão as palavras femininas teriam se tornado masculinas. Isso pega um aluno muito distraído e muito cansado, talvez por causa disso aqui. Gênero linguístico não tem nada a ver com gênero sexual, são duas coisas completamente distintas, tá? Então vamos marcar aqui mudança de vocabulário. Vamos lá. A gente tem aqui do Ariano Suassuna, um dos gênios da língua portuguesa, um dos maiores e para mim os mais fantásticos escritores de toda a nossa história. Pinhão sai ao mesmo tempo que Betona. Betona entra. Betona, Eurico, Eudoro, Vicente está lá fora e quer falar com você. O Euricão. Betona, minha irmã, eu não sei se ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais, e a peste me traiu. Agora parece que ouvi dizer que eu tenho um tesouro, e vem louco atrás dele, sedento, atacando verdadeira hidrofobia. Seria aí a raiva, né? Vive farejando o ouro como um cachorro da moléstia, como um urubu até o sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Nesse texto teatral, a gente percebe que a gente tem aqui a rubrica, a gente percebe que tem a indicação de fala do personagem. Esse texto teatral, o emprego de expressões o peste e cachorro da moléstia contribui para quê? E aí a gente tem que voltar naquela aula nossa que a gente viu aqui no canal sobre as variedades linguísticas para não acabar cometendo, inclusive, um certo preconceito linguístico, desviando do que foi perguntado e errar a questão. A gente pode dizer que isso marca a classe social dos personagens? Pense um pouco. Porque essa variação, na verdade, ela é um regionalismo, ela não está relacionada a classes sociais, certo? Já acabei dando a resposta. Vamos olhar a letra E, tente, invente, faça um Enem diferente. Demonstra o tom autoritário. Não. São só termos regionalistas. Sinaliza a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Seria o gênero que teatral, não tem nada a ver.
Enfatiza a relação familiar nesse personagem também não. Isso poderia ser, de alguma forma, possível montar uma questão sobre variedade linguística com isso, mas não é o caso aqui. O caso é, em específico, a expressão o peste e cachorro da moléstia, que são mais típicos do Nordeste brasileiro. Então, a letra B aqui, então, são mais típicos do dialeto do Nordeste brasileiro. Podemos marcar a letra B de maneira muito simples. O aluno tem que tomar muito cuidado para não se confundir e marcar a letra A. Então, letra B é a resposta. A questãozinha é muito fácil, pontinho de graça lá no Enem. Essa outra questão, o texto é longo, eu vou ler ele inteiro porque ele é muito interessante e ele usa algumas... Dá para fazer sem ler o texto, inclusive, tá? Usa algumas expressões que são bem particulares desse texto. Veja, quando a avó me recebeu de férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Você consegue perceber aqui quando ela diz... voltou de ateu, tem uma certa preposição aqui em cima. Então, não estou conseguindo marcar, peraí. Tem uma certa preposição aqui, ele voltou de ateu. Não consigo. Então, na primeira linha, quando diz voltou de ateu, há uma preposição que gera uma construção que é um pouco mais adversa, que é um pouco mais incomum. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de, quer dizer, que ele não é ateu, ele só está vestido por um tempo de ateu, que ele vai deixar de ser ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais, ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor, que entendeu o idioma como ele funciona. E essa expressão quase lúdica, voltou de ateu, eu acho isso bonito demais, é fantástico. E pode ser instrumento de rir, de outra feita, de modo de pelado o menino gritou. Deselimina esse... cabeludinho, eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar da palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Poder ouvir um vaqueiro cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler. De novo, um uso de uma preposição aí, né, a ler, que é inclusive muito comum no português de Portugal. A propósito do verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Muito bonito o texto, ele fala sobre variedade linguística, sobre esse uso mais humano da linguagem, esse uso mais coloquial da linguagem. Vamos fazer a leitura do enunciado, é questãozinha muito fácil também, pontinho de graça no Enem. No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, deselimina esse eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca. Muito bem, ele não está destacando aqui, ele não está fazendo uma correção, ele não está destacando que é um desvio, que isso está incorreto, que não deveria ser assim. Ele está, inclusive, valorizando isso. Tá? A letra E diz a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Olha que bonitinho, respostinha perfeitinha, já encontramos. A gente pode olhar as outras. Ó. A letra D diz relato fiel de episódios. Claro que não. Distinção clara entre norma culta e outras variedades. Claro que não. Ele não está destacando que esse é o certo e esse é o errado. Ele está destacando o seguinte, a maneira como se usa a linguagem no cotidiano, no dia a dia, ela pode ser extremamente poética. Letra E é a nossa resposta. Muito facinho. Essas questões são fáceis, mas o índice de erro delas é enorme. Então é muito importante, se você não assistiu a aula anterior, assistir, para você absorver todo esse conhecimento e mandar muito bem no Enem. Vamos ver a próxima, muito facinho também. Mandinga. Era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feiticeiro, de feitiço, sortilégio, né? Mandinga, né? No texto, evidencia-se a construção do significado da palavra mandinga, resultado de quê? Como que a palavra se tornou o que ela é hoje? Como que ela virou o que ela é hoje? E ela vem, claro, você pode começar a observar as respostas. Ela não vem de um contraste cultural, não é apropriação religiosa, ela não vem de uma descoberta geográfica, ela vem de um contexto sócio-histórico, de uma construção que foi alterando com o tempo, com o passar do tempo, o significado da palavra. Letra A, muito fácil também. Próxima questão. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? De maneira alguma. A outra dimensão a ser considerada. De o fato no mundo real da escrita não existe apenas o português correto, que valeria para todas as ocasiões. Eu falei muito sobre isso na última aula, você tem que assistir.
O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução, dos juízes do Supremo, não é o mesmo dos cordelistas. Já citou literatura de cordel aparece bastante no Enem. Dos editoriais de jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou de seus colunistas. Está dizendo que existem diversas formas do português, diversos manuais que são distintos, há linguagens em esferas sociais que são distintas. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber o quê? E aí, se você assistiu a última aula, você já sabe a resposta só de olhar para ela. Qual que é? Adequar. Lembra que eu falei do uso adequado e inadequado? Existe uma linguagem adequada para cada tipo de plataforma, para cada tipo de suporte, para cada situação de uso, para cada contexto social, para cada contexto histórico. Então, existe o adequado e o inadequado de acordo com a situação de uso. Letra D de dado, muito facinho para quem assistiu a minha aula anterior. Mais uma questãozinha de variedade linguística bem grandinha. Nós temos aqui o texto 1, entrevistadora. Eu vou conversar aqui com o professor AD. O professor, então, o português, então, não é a língua difícil. Professor, olha, se você faz parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você fala ao chegar à escola. Percebe que, então, aqui a gente tem no texto 1 a transcrição, copiado exatamente, escrito exatamente como as pessoas falaram naquele momento da entrevista. Tem reticências, tem rompimentos, tem retomadas, coisas típicas da situação de comunicação e fala. Já o texto 2 é a versão enxugada, veja. Não se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras. Ao chegar à escola, o aluno já domina. É muito mais fácil para a gente quando ele lê esse texto que já foi enxugado. Você vê que cada um deles tem características específicas. Um é a transcrição da fala, o outro já é o texto transformado de fato em texto escrito. Veja, o enunciado diz isso. O texto 1 é a transcrição da entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação da entrevista para a modalidade escrita. Então é pegar como foi dito no rádio e transformar esse texto. O que os textos têm em comum? Tem que ter nos dois ao mesmo tempo. Muito facinho de fazer, deixa eu subir um pouquinho aqui. Apresentam ocorrências de hesitações somente no primeiro texto. O segundo não precisa ter essas hesitações, porque o segundo já foi enxugado, ele já foi transformado em outro tipo de texto. Os dois são modelos de emprego de regras gramaticais. Primeiro que nenhum deles é isso. E se fosse um mais próximo das regras, seria o segundo, que é um texto escrito, e não o primeiro, que é um texto típico da oralidade. São exemplos de uso não planejado. O primeiro é um exemplo não planejado, o segundo já foi escrito para ser daquela forma. Apresentam marcas da linguagem literária, nenhum deles. E são ambas amostras de português culto urbano. Este sim, por incrível que pareça, é a nossa resposta. Questão seguinte, estamos quase acabando já, sobre o Gabriel Pensador, uma música dele, chama Até Quando. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, levanta aí. Então a gente tem aqui, você tem muito protesto para fazer, tem um pra aqui, é muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, pro aqui de novo, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. As escolhas linguísticas de vocabulário, de construção, feitas pelo autor, conferem a um texto que... A letra A fala linguagem da internet. Essa você pode eliminar de cara. Cunho apelativo pelo de mais metafóricas. Também não. A letra C é uma grande pegadinha. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Recorrência quer dizer que o texto dele está cheio de gírias, ele está com mais desvios aí da linguagem culta do que gírias de fato, tá? Espontaneidade, esta sim é a nossa resposta, pelo uso da linguagem coloquial. Por exemplo, pra, pro, se liga aí, tá? Isso não são gírias, não são expressões típicas de gírias, são coisas da linguagem coloquial, da fala, da oralidade. Letra D de dado. Muito aluno pode errar uma questão dessa no Enem. Falando-se em variedades linguísticas também, tem a música aqui, olha eu aqui de novo, chachando, de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras, que eu ainda dou no couro, isso é um desaforo. Podemos parar aqui, já está fácil de responder. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica da fala popular regional eu quero fala popular regional. Vamos procurar? Isso é um desaforo, aqui não tem nada que a gente pode usar. Diz que eu tô aqui com alegria, tem uns pequenos desvios aí por aí no tô, mas não é regional. Agora vou mostrar para esses cabras, aqui tá prontinho, letra C, muito facinho. E finalmente, para a gente encerrar, a nossa última questão está em Bom Português, do Fernando Sabino, autor mineiro, excelente autor. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Está dizendo que palavras caem em desuso.
E outros vão surgir também. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa tanto no singular quanto no plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai renovando a cada dia uma parte do léxico das palavras que caem em desuso. Então, algumas caem em desuso, outras palavras vão surgindo. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: assisti a uma fita de cinema com um artista que aprende muito bem. Os que acharem natural essa frase, cuidado, não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. E vai falando das mudanças que a língua foi tendo ao longo do tempo. O enunciado diz isso. A língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua evidenciando o quê? Olha a letra B, que bonitinho. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. A gente pode comparar uma geração com outra e perceber que algumas palavras vão entrando em desuso e novas gerações vão usando palavras novas que vão surgindo. Fenômeno muito normal, não acontece só no português do Brasil, acontece em todos os idiomas do mundo. Letra B de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha acertado todas as questões, que tenha estudado bastante, se sinta confiante para fazer a avaliação do Enem. Claro, como sempre, bons estudos. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like e até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!